Evangelho segundo São Mateus foi um filme gravado na Itália em 1964 por Pasolini, onde ele retrata desde a anunciação do nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Ele começa mostrando o anjo, que é retratado por uma mulher, que vai falar com José para ele aceitar Maria, que ela concederá um filho pelo Espírito Santo, e esse será chamado Jesus. O rei Herodes fica sabendo do nascimento de Jesus. Então pede para os 3 reis magos irem procurar o menino e voltar com mais informações. Então os reis encontram e presenteiam Jesus. Logo após, a anja aparece para José e diz que ele precisa fugir com a sua família do Egito, porque o rei quer matar seu filho. Herodes queria matar Jesus porque ele não aceitaria que tivesse outro rei ali. E então, mais tarde, o anjo diz que eles podem voltar para Israel porque os que perseguiam Jesus já haviam morrido. Outra cena importante retratada no filme é a de João Batista batizando o povo, onde ele fala que viria quem batizaria com o Espírito Santo e o fogo. Então Jesus aparece e diz que quer ser batizado por ele. Mesmo João não acreditando que teria todo esse privilégio de batizar Jesus, ele aceita, porque é assim que Jesus pede. E então Jesus começa a fazer os seus milagres, como os pescadores de homens e a cura do homem leproso. E depois escolhe os seus discípulos, os 12, o qual ele diz para não temerem, e deixarem tudo o que têm e confiar nele, amar ele acima de tudo. Também mostra as parábolas que Jesus falava ao povo, como dos bem-aventurados, a mão direita e esquerda, amar o teu próximo, a porta estreita, a passagem onde ele ensina a rezar o Pai Nosso e onde ele fala das curas aos sábados. Ele também falava com os seus discípulos sobre o dia do juízo final, no qual a gente deve estar preparado com os jejuns, seguindo seus mandamentos, amar ele sobre todas as coisas, e diz que o povo precisava se arrepender e ver que ele é o Filho de Deus. Outra cena retratada é onde no baile, a moça, a pedido de sua mãe, pede para o rei a cabeça de João Batista. E mesmo que o rei gostava de João Batista, ele fez isso, porque tinha dito à moça que lhe faria tudo o que pedisse. E depois, outra cena é onde Jesus dá a chave do céu para Pedro e também onde ele celebra a Santa Ceia com os seus discípulos, do qual já está próximo dos seus últimos dias. Outra cena importante é as cenas de Judas, onde Jesus já sabia que para se cumprir as Escrituras, Judas o trairia. Ele o negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus foi condenado, ele se matou ao saber disso. E então, no dia da sua crucificação, onde o povo poderia escolher entre Jesus e Barrabás, um seria livre e o outro seria crucificado, o povo escolheu crucificar Jesus e libertar Barrabás. E então, Pilatos fez o que o povo falava. Um começou dizendo crucifica, e todos seguiram nesse mesmo pensamento. E na cena da cruz, a gente vê Maria ali, sofrendo, com dor, chorando, junto dos seus, porém Maria nunca impediu que isso acontecesse, porque ela também sabia que precisava se cumprir a Escritura. E junto de Maria está também seu discípulo amado João, do qual no filme não retrata isso, porém na Bíblia fala, que Jesus na cruz ele fala: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Isso ele diz a Maria e João. E também, o filme retrata essa cena da crucificação, onde também Jesus clama pelo seu Pai, clama por sede, e as pessoas ali molham uma esponja no vinagre e dão para Jesus beber. Enfim, depois que ele vai até o sepulcro, dias depois Maria vai visitar o seu túmulo, e ali ela encontra o anjo
que diz que ele ressuscitou e vive na Galileia. E assim eles saem felizes para contar aos outros que Jesus havia ressuscitado. O Evangelho segundo São Mateus é considerado uma obra revolucionária até os dias de hoje, mesmo que tenha sido dirigida por um diretor ateu. Essa ausência da mentalidade religiosa permitiu que Pasolini visse a figura de Cristo completamente humanizada, sem uma áurea mística ou divina. Com isso, Pasolini criou um Jesus quase sobrenatural, com uma ideologia que se aproxima do marxismo. Tem o seu discurso sobre a igualdade, generosidade contra a exploração. O Jesus de Pasolini é um homem direto e também de silêncios expressivos. Diferente do que se é retratado em outros filmes, neste filme, Jesus não é retratado de forma glamourizada e espetacular. Pelo contrário, Jesus é retratado como um homem com defeitos, que erra, se revolta com as injustiças, fica impaciente e com raiva. Os milagres de Cristo aparecem de modo discreto e recusa o uso de efeitos especiais, já que para Pasolini as ações de Cristo diante da corrupção que encontra em Jerusalém, seus momentos felizes junto ao povo, seus discursos inflamados e seus posicionamentos diante das injustiças são muito mais importantes e funcionam como a base do filme. Os discursos de Jesus são protagonizados por Henrique Razzok, um homem moreno de cabelos negros, nada diferente de qualquer judeu dos tempos de Cristo. Esses discursos são impressionantes, impressionam tanto a seus discípulos como aos seus odiadores. Pasolini escolheu os atores para os seus personagens na região onde gravou o filme. Não procurava profissionais, e escolheu pessoas do povo. Sendo assim, grande parte dos atores do filme são pessoas do povo, incluindo a mãe do diretor, Susana Pasolini, que vivenciou Maria na velhice. A escolha de atores do povo, não profissionais, traz ao filme um ar de documentário, o que faz parecer mais real e natural, já que a retratação da simplicidade do povo daquela época é realizada com sucesso. Entre outros muitos filmes feitos, o de Pasolini é o único no qual o protagonista e os outros personagens usam palavras escritas no Evangelho, o que deixa Pasolini libertar o sentido das palavras e a sua interpretação com a força das imagens. Uma das cenas mais lindas do filme é uma em que crianças saúdam Jesus durante o episódio dos Vendilhões do Tempo. Senti quel che dicono costoro? Sì. E non avete voi letto quel passo? Dalla bocca dei bambini e dei lattanti ti sei procurata una lode. Pasolini faz do filme uma filmagem muito revolucionária, já que contraria toda a cinematografia advinda dos padrões hollywoodianos. Sua santidade é declarada de forma generosa, vinda de um ateu, por diversos enquadramentos que mostram Jesus resplandecendo com o sol na parte superior. O cinema clássico utilizava a câmera objetiva, que apenas registra as ações e as falas dos personagens. Neste filme, Pasolini utiliza a câmera subjetiva, em que situa explicitamente o ponto de vista de cada um dos personagens. Desse modo, os planos tradicionais do cinema clássico cedem lugar a planos assimétricos, com o uso intenso da lente de zoom, movimentos manuais de câmera e até o uso de efeitos visuais provocados pela incidência direta da luz sobre a lente. Um dos pontos mais importantes do filme é que ele é filmado em preto e branco. A força do preto e branco surge na alternância entre o claro e o escuro, que provoca um efeito magnífico na cena do Sermão da Montanha, em que Jesus discursa sobre o dia e a noite, o sol e a chuva. Non giudicate se non volete essere giudicati. Con quel giudizio col quale giudicherete sarete giudicati. E con quella misura con la quale misurerete sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre della trave che è nell'occhio tuo non t'accorgi? Pregando poi,
Non moltiplicate le parole a fior di labbra come i pagani. Essi credono con il loro molto parlare di essere ascoltati. Non vi rassomigliate dunque a loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima che voi gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. A trilha sonora de O Evangelho segundo São Mateus é espetacular. Pasolini consegue utilizar de peças barrocas e clássicas. Essa combinação de estilos e gêneros cria um estranhamento, mas ao mesmo tempo momentos de profunda poesia, como numa das cenas mais marcantes, em que Jesus cura um leproso, e o filme explode em sons de glória. Signore, se tu vuoi mi puoi mandare. Lo voglio, sì, mandate. Guarda di non raccontarlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e offri il dono che ha ordinato Mosè, in testimonianza per loro. O Evangelho segundo São Mateus filma Jesus como nunca se fizera e como jamais se fará novamente, mudando a própria gramática do cinema para isso. Afinal, é considerado até hoje como o melhor filme da vida de Cristo pelo Vaticano. Os anos de 1960 foram marcados por grandes mudanças sociais, políticas e culturais em todo o mundo. Na Europa, em particular, esse período testemunhou a consolidação da Guerra Fria com a divisão ideológica entre os blocos ocidental e oriental. Na Itália, país de origem de Pasolini, o filme foi lançado em meio a uma época de intensas transformações políticas. A década de 1960 foi marcada pelo chamado Milagre Econômico Italiano, um período de rápido crescimento econômico que trouxe mudanças significativas para o país. Ao mesmo tempo, surgiram movimentos sociais e políticos, como o movimento estudantil e o crescimento da esquerda política, que buscavam reformas sociais e questionavam as estruturas de poder estabelecidas. O contexto histórico do filme, portanto, inclui a atmosfera de mudança e contestação dos anos 1960, juntamente com as características artísticas e a visão pessoal de Pasolini. Pier Paolo Pasolini era homossexual, ateu e marxista. Também era um cineasta e poeta. Nasceu em 5 de março de 1922 na Itália e faleceu em 2 de novembro de 1975 em Roma, Itália. Entrou no mundo do cinema no início dos anos 60. Os seus sucessos foi A Cacatone, de 1961, Mama Roma, de 1962, Salo ou 120 Dias de Sodoma, de 1975, e Teorema, de 1968. O Evangelho segundo Mateus, de 1964, também foi um dos seus sucessos. E mesmo sendo ateu, Pasolini dirigiu um filme religioso, pois viu uma forma de fazer uma crítica social e política, que tinha forte influência da Igreja Católica naquela época. Ele via Jesus como uma figura de luta contra as injustiças sociais, em consonância com suas próprias convicções políticas e sua crítica ao sistema capitalista. Pasolini retrata tudo isso de uma forma artística. Tragicamente, a vida de Pasolini foi interrompida quando ele foi brutalmente assassinado em 1975, em circunstâncias misteriosas. Sua morte continua sendo objeto de especulação e teorias da conspiração, mas acredita-se que tenha motivação política. Apesar de sua reputação controversa, as contribuições artísticas e intelectuais de Pasolini continuam a ser reconhecidas e estudadas hoje. Seus filmes e textos tiveram um impacto duradouro no cinema italiano e continuam a inspirar cineastas e artistas em todo o mundo. Bom, o Evangelho segundo São Mateus, feito por Pasolini, foi uma das obras mais marcantes já feita por ele.
Suas obras também são marcadas por fortes críticas ao modo de vida capitalista, ao consumismo, às instituições sociais e, em especial, à união entre Estado e religião, característica marcante da sociedade italiana da época. Pasolini tem suas maneiras de impressionar o público. Desta forma, realizou o filme Evangelho segundo São Mateus, optando pela simplicidade e pelo naturalismo, assim fugindo do comum. Ele buscava trazer a sensação de estar vivenciando aquela história. É interessante destacar que Pasolini resgata justamente aquilo que a religião abandonou ao longo da história do cristianismo, a dimensão política do Cristo e da fé, e faz isso sendo extremamente fiel ao texto bíblico, com todos os diálogos do filme sendo retirados diretamente do Evangelho. Pasolini retrata o filme como uma obra da poesia, e não como uma obra religiosa ou ideológica, no sentido comum que tais termos evocam. Por ser ateu, não acredita que Cristo seja filho de Deus, mas acredita que Cristo é divino. Isto é, crê que nele a humanidade é uma coisa elevada, rigorosa e ideal que ultrapassa os termos comuns da humanidade. Por isso, obra de poesia. Diante desse cenário, a crítica de Pasolini, infelizmente, se mostra ainda nos dias atuais. Assim, nesses tempos de intensificações das desigualdades, das violências institucionais, das opressões, é fundamental resgatarmos a dimensão política e revolucionária deste personagem, Cristo, tão importante para a humanidade. O Evangelho segundo São Mateus é um filme necessário que traz a reflexão sobre o posicionamento diante das opressões. É sobre agir com ousadia, amor, solidariedade e sermos revolucionários como o próprio Cristo foi. Uma curiosidade que Pasolini ressalta para que possa ser compreendido o seu filme é Mateus 10:34, que diz: "Não vim trazer paz, mas espada". Esse versículo tem algo interessante por trás, um paradoxo, e ao ponto de vista de Pasolini, creio eu, que por meio deste versículo retratou Estado e religião, ou seja, ele quis demonstrar que a partir do momento que nos posicionamos contra as injustiças, por termos a ousadia de dizer a verdade, é certeza que teremos a divisão e não a paz, entre aspas, guerra. E, por meio do filme, ele mostra essa divisão, pois o personagem representado como Cristo vai contra o Estado e luta contra os transgressores, não por meio de espadas, mas por meio de palavras rígidas e que ferem o ego do homem. Ogni potere è stato dato a me in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate proseliti tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi per sempre, fino alla fine del mondo.